E essa pode ser uma semana decisiva para o Bitcoin, para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que pode ter dias aí agitados, principalmente na próxima quarta-feira. Também vou atualizar a análise do mercado tradicional, que é de onde pode vir essa agitação. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo nos últimos dias? A última sexta-feira nos trouxe algumas surpresas desagradáveis no mercado, né? O Bitcoin caiu um pouco e as altcoins despencaram, né? Infelizmente, uma altcoin que eu iniciei uma posição nela na quinta-feira, ela acabou me estopando, tá? Então, temos tido dias aí difíceis, o mercado surpreendeu a gente com o payroll de sexta-feira, mas essa semana pode ser ainda mais agitada. Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal, eu vejo o Bitcoin naquela mesma situação, tá? Eu vejo aqui o Bitcoin em uma possível bandeira de alta, um padrão que normalmente indica continuação de uma tendência de alta, com alvo nos 90 mil dólares, enquanto o Bitcoin não perder a região ali dos 66.500 dólares, para mim, essa bandeira de alta continua válida, tá? Então, eu sigo aí otimista com o Bitcoin, enquanto ele não passar abaixo ali dos 66.500. Lembrando, se o Bitcoin passar abaixo ali dos 66.500, ele vai formar um topinho duplo que pode levar ele até mais embaixo, tá? Vejam aqui, se a gente desenhar aqui, a gente consegue ver um possível topo duplo, né? O alvo desse topo duplo aqui para o Bitcoin estaria ali na região de aproximadamente 61 mil dólares, tá? Lembrando, ainda não rompeu, isso só vai acontecer se ele romper os 66.500 para baixo, tá? No geral, a gente ainda segue no cenário otimista. Essa semana, galera, vai ser extremamente importante. A gente não tem coisas novas aí no final de semana no gráfico, tá? Gráfico do Bitcoin. Como comentei com vocês na última sexta-feira, final de semana é mais provável que ele fique parado, porque normalmente não acontece muitas coisas aí em finais de semana, tá? Mas, meus amigos, na semana o mercado americano deve ficar agitado, tá? Isso porque, galera, quarta-feira é com certeza um dos dias mais importantes do ano, mais importante do que todas as outras reuniões do Banco Central dos Estados Unidos. Isso porque, galera, quarta-feira a gente vai ter dois tipos de informações macroeconômicas sendo divulgadas que costumam gerar volatilidade. Na quarta-feira de manhã a gente vai ter dado de inflação de maio dos Estados Unidos e na tarde da quarta-feira a gente vai ter Fed, e não só o Fed, a gente vai ter o famoso dot plot, o gráfico de pontos, o gráfico que traz a projeção e só vem uma vez a cada trimestre, tá? Então, o mercado está aguardando muito. Essa reunião ela é mais importante do que as reuniões anteriores por causa disso, tá? Porque nas outras reuniões é só o Jerome Powell falando, algumas coisas ali que saem, né? Mas não tem muita coisa. Aqui a gente vai ver a opinião de todos os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, porque são eles que decidem aí para onde que vai a taxa de juros. Não é só o Jerome Powell. O Jerome Powell ele é responsável ali por representar, por comunicar, né? Mas outros membros podem votar diferente dele e o importante é saber onde a maioria está indo, tá? Só para contextualizar vocês, amanhã, segunda-feira, é um dia que a gente não tem muita coisa acontecendo no mercado, tá? Tende a ser um dia mais calmo. Terça-feira a gente tem inflação da China às 10h30 da noite, tá? Então, no horário de Brasília, 22h30. Então, é importante. Na quarta-feira, meus amigos, como eu já disse, tá? 9h30 da manhã a gente vai ter o CPI. E, galera, por que esse CPI de quarta-feira ele é mais importante do que os últimos? Por que ele é mais relevante? Tá? É simples, pessoal. Esse CPI de quarta-feira, ele envolve aí um CPI de maio, que foi um mês onde a gente teve dados macroeconômicos vindo acima da expectativa, tá? Maio, a gente viu muitos dados ali mostrando a economia dos Estados Unidos se acelerando. Em abril ela desacelerou, a gente teve inflação ali desacelerando abaixo da expectativa, né? Mas maio a gente vai ver agora como que vai ficar a conta aí da inflação em função da economia crescendo mais em abril, tá? Em maio, tá? Porque como eu disse, não sei se vocês se lembram, na última sexta-feira uma das coisas que assustou os mercados foi o payroll que veio lá dos Estados Unidos, a folha de pagamento lá das quantidades de empregos criados, que veio bem acima da expectativa. Se os empregos foram criados mais empregos do que a expectativa, é sinal de que a economia deu uma aquecidinha em maio, tá? Então vamos ver se isso vai bater, se a conta vai chegar via inflação. Se a gente tiver uma inflação maior do que o esperado na quarta-feira,
o mercado já pode se preparar para um Fed aí com informações ruins para o mercado. Por um lado, se ela vier igual o esperado ali, principalmente o núcleo, que o esperado é 0,3 ou abaixo, a gente pode ter um Fed aí mais tranquilo e mais favorável ao mercado, tá? Então, quarta-feira vai ser duas emoções, uma na parte da manhã, o mercado agitado em função dos dados de inflação, e a outra grande emoção vai ser na parte da tarde, quando for vir as projeções econômicas do Fed, do dot plot, as falas do Jerome Powell, a declaração dele na coletiva de imprensa, né? O mercado vai estar extremamente agitado aí na quarta-feira, tá? Um dia que vocês devem tomar cuidado, inclusive, para operar. Esses dias que são divulgados dados macroeconômicos, eles não costumam ser dias aí muito favoráveis para você ficar se aventurando no mercado, né? Quinta-feira a gente vai ter o PPI, índice de preço ao produtor e pedidos iniciais de seguro-desemprego, e sexta-feira, relatório de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Então, a partir de quarta-feira, a semana vai ser bem intensa, bem agitada, com informações relevantes. Eu vou estar cobrindo, tá? Vou estar trazendo para vocês aí as informações importantes que forem saindo. Mas, como eu disse, pessoal, tem que tomar um certo cuidado, tá? Inclusive, aquele trading na criptomoeda Flock que eu estava me posicionando, eu fui estopado na sexta-feira com essa queda do mercado, principalmente das altcoins que caíram forte. E eu pretendo aí abrir uma nova posição nessa criptomoeda e em algumas outras, se na quarta-feira a situação se mostrar tranquila, tá? Se a gente tiver, por exemplo, um dado de inflação acima da expectativa na quarta-feira, eu não vou querer abrir uma operação de trading, porque eu sei que é realmente perigoso, tá? A gente pode, vamos dizer assim, a gente não sabe o que vem de tarde, né? O mercado fica muito volátil, a gente pode ter quedas, subidas fortes e não dá para saber, tá? Indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, a gente não tem grandes mudanças, tá? O Bitcoin aí, ele tá estável, a análise de sentimento dele também tá estável, o long short ratio tá relativamente baixo, o open interest não subiu. A gente vai ter que ver o que vai acontecer aqui quando ele subir, tá? O TRDR tá relativamente neutro por enquanto. Aqui na High Block, pessoal, a gente também não tem tanta liquidez aí para todo lado, tá? Quando a gente olha aqui nos mapas de calor, a gente vê o seguinte, pessoal. A gente tem liquidez aqui acima, abaixo, né? Mas o lugar que a gente tem mais liquidez agora é ali na região dos $68.300 aproximadamente, tá? Então, o Bitcoin pode dar mais uma alfinetada ali para pegar a liquidação desse pessoal que está apostando na alta aí nos últimos dias, que está extremamente alavancado, que está por um fio, né? Bitcoin agora na região dos 69.000, 63.500, está bem perto, né? Então, quem está com a liquidação ali nos 63.500 está por um fio mesmo, tá? Qualquer coisinha aí que o mercado fizer, já vai perder dinheiro. No geral, acho que não tem tanta liquidez, tá ali no 73.500, tem um pouquinho, 72 tem um pouquinho, mas o grosso mesmo tá aqui na região dos 68.300, tá? É ali que o Bitcoin pode ir e tirar muita gente do mercado. No geral, acho que não teve surgimento de liquidez nos últimos dias. Durante a semana, a gente costuma ver mais surgimento de liquidez, né? Porque o pessoal opera mais durante a semana, que é quando os mercados estão mais agitados, tá? Então, é isso aí, galera. A gente tem que esperar aí, ver o que vai acontecer durante a semana. E indo aqui para análise das principais altcoins, pessoal, a gente tem que atualizar a situação aqui, tá? A Ethereum segue aí com um cenário predominantemente altista, tá? Nos últimos dias rompeu no gráfico diário uma cunha descendente com alvo lá nos 4.400, mas eu acho que os próximos movimentos, se ela vai nos 4.400 ou se ela vai mudar de direção, vai depender muito mais do que vai acontecer com os mercados nessa semana que está se iniciando, principalmente na quarta-feira, tá? Eu acho que se, por exemplo, sei lá, as bolsas americanas começarem a cair por causa de algum dado macroeconômico e o Bitcoin cair, pode ser que isso atrapalhe a Ethereum de ir buscar o alvo dela, tá? Então, a gente já viu isso recentemente, né, pessoal? Se a gente olhar aqui, a Ethereum estava ali com o topo duplo no gráfico diário, alguns dias atrás, e quando o Bitcoin subiu, né, nos últimos dias aí, a Ethereum também subiu por causa das notícias de ETF, de Ethereum aí, que estão encaminhando para a gente ter ETFs spot de Ethereum, aí muda a direção do mercado como um todo, tá? Então a gente viu aqui a Ethereum rompendo o topo duplo para baixo, né? Em tese ela deveria ir na região dos 2.400, mas o Bitcoin, que manda muito mais na Ethereum do que no mercado, mudou de direção. Se o Bitcoin muda de direção, a Ethereum também muda, tá? Então a gente tem que ter essa ressalva quando a gente analisa gráfico de altcoin, tá? Essa é a verdade.
Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de olhar, que eu comentei na semana passada, é a Flock, tá? Flock é uma moeda aí de market cap mais baixo, né? Não tem tanta liquidez, mas ela começou ali a romper o topo histórico na semana passada, voltou ali com aquela queda de sexta-feira, infelizmente ela sofreu, tá? Mas, galera, eu confesso para vocês, se a coisa se estabilizar nos próximos dias, a gente tiver uma perspectiva boa, eu volto a apostar na Flock, tá? Porque ela tá muito perto aqui de fazer um rompimento de topo histórico e caso isso aconteça, ela pode subir 60%. Mas, como eu disse, tudo depende do que vai acontecer com os dados macroeconômicos nos próximos dias. Com o Bitcoin, se o Bitcoin cai, dificilmente alguma altcoin fica de pé, tá? A maioria cai muito mais do que ele. Então a gente tem essa situação. Tô de olho nela, é uma moeda que eu acho que as coisas estabilizando pode ficar interessante, tá? Matic, pessoal, vamos comentar aqui vou falar da BNB primeiro, né? A BNB é uma das que eu acho que tá melhor aí no mercado, tá? Em termos de gráfico, a BNB rompeu para cima o topo histórico, rompeu um triângulo ascendente para cima. O alvo dela tá ali acima dos $800, tá? Eu acredito que ela é uma das que tá aí com maior perspectiva de subir se a gente tiver dados macroeconômicos bons. Na quarta-feira, eu acho que a BNB provavelmente volta para a tendência de alta em direção aos $800, tá? Então, a gente vai ter que aguardar aí para ver o que vai acontecer na quarta-feira. A BNB, ela segue acima das resistências que ela rompeu, então isso é excelente, tá? Sem palavras aí para descrever o que está acontecendo com a BNB nesse momento. Ela está no momento aí que ela está apresentando um gráfico muito saudável, tá? Outras criptomoedas nem tanto, tá? A Matic aí, ela segue presa naquele range, né? Se a gente olhar aqui no gráfico, tá no range ali entre 75 e 65 centavos, enquanto não romper nenhum dos dois lados, a coisa fica um pouco chata, tá? Solana tava aí parecendo estar interessante, né? Mas eu não sei, tá, galera? A Solana tá com um gráfico aí que faz uns padrões, não busca o alvo. Dessa volta que ela deu aqui abaixo da cunha ascendente, para mim ela já descaracterizou a cunha ascendente. Ela não podia voltar desse jeito. Então assim, Solana tá com um gráfico que eu já não tô botando muita fé, já tem alguns dias, tá? Tá difícil ver algum padrão gráfico novo e confiável na Solana por enquanto, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, Polkadot, também é outra que tá no range, tá? É estranho que a maioria das altcoins, tirando a BNB, elas estão no range, né? Elas estão presas numa faixa de preço ali, tá? A Polkadot, ela tá na região de suporte, que é a região de 6,50, nas últimas vezes foi um ponto de compra bom para vender no 7,50, tá? Mas ela não tá fazendo nada de muito novo, tá? Ela fica ali entre os 7,50 e 6,50, enquanto ela não romper para alguns dos dois lados, né? Seja para baixo ou para cima esse range, a gente deve ter uma situação meio chata aí para Polkadot nos próximos dias, tá? Outra criptomoeda aí também que tá numa situação meio chata é a ADA Cardano, pessoal. Tô digitando tudo errado aqui, né? A ADA Cardano, ela está aí numa situação em que ela está presa ali num range entre 50 e 40 centavos de dólar, tá? Enquanto ela não romper para algum dos lados, a tendência é que ela continue lateralizando, continue estagnada, tá? Então a gente tem que aguardar aí, ver se ela rompe para algum dos lados aí, essa lateralização, tá? E a maioria das altcoins não estão muito legais nos últimos dias, né? A gente viu muita queda aí de altcoins por causa dessa queda do Bitcoin, tá? Aquela história, o Bitcoin dá uma quedinha, as altcoins já vão para UTI, tá? É quase isso, tá? Então, eu sigo aí com viés meio neutro, tá? A única posição que eu tenho nesse momento é no Bitcoin, porque eu já subi meu stop para o preço de entrada, a posição já está protegida, as outras, elas foram estopadas ali na sexta-feira, a da Flock foi estopada, tá? E eu vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube. No mais, desejo a todos um excelente final de domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.